Jesus Cristo existiu, Rodrigo? Nós temos mais provas arqueológicas da existência de Jesus, arqueológicas e históricas, do que de Platão, Pitágoras, Sócrates, Alexandre o Grande. Caraca. Jesus Cristo, ele é uma figura simbólica, não é histórico. Hoje as pessoas falam, né, Jesus histórico. Eu vejo até o Rodrigo Silva falando, lógico, ele leva o pessoal pra Israel, faz caravana pra lá, tira o dinheirinho dele assim, né? Então, mas ele tá transmitindo uma série de desinformação. A biografia mais antiga de Alexandre, que chegou até nós, data de 300 anos depois da morte dele. E a cópia mais antiga que temos dessa biografia data de quase 1000 anos depois da morte de Alexandre. Jesus, as biografias mais antigas de Jesus que chegaram até nós datam de apenas décadas depois do evento. E o manuscrito mais antigo, o papiro John Rylands, do 2º século, data também de décadas depois do original. Jesus não é mais histórico que Buda, não é mais histórico que Krishna, não é mais histórico que Horus. Todos eles são arquétipos inventados para contar trajetórias, narrativas e pontos de vista humanos. O que eu acho errado é essa forçação de barra de falar, não, meu Messias é histórico e o seu não. Não, nenhum é histórico. Não tem. Fora da Bíblia, nós temos vários autores pagãos que testemunhavam a existência de Jesus. Tácito, Suetônio, por exemplo, Plínio, o moço, falavam da existência de Jesus. Dentro do mundo judeu, você tem um historiador, Flávio Josefo, que falava dele. Então nós temos mais depoimentos extra-bíblicos, contemporâneos, ou perto do evento pelo menos, sobre Jesus do que qualquer outro personagem antigo que poderia ser muito mais bem documentado, como eu falei, o próprio Alexandre o Grande. Não tem nenhuma prova histórica de Jesus, todas elas foram refutadas. Mas só tem um probleminha na fala do Vic Vanilla só. Quem tá vendendo a desinformação é ele. Duvida de mim? Então olha aqui que um dos grandes estudiosos no assunto, que é historiador e ateu inclusive, diz sobre Jesus. Eu não tenho a menor dúvida em dizer que Jesus existiu, né? O Jesus de Nazaré existiu. Então não tenho dúvida. Muitos grandes legisladores da antiguidade que causaram grande impressão no passado não são muito conhecidos, enquanto Jesus é discutido em todos os lugares até hoje. E a única forma de chegar até nós foi através da impressão que causou nas pessoas que o conheceram no passado. Mas mesmo assim, são afirmações como essa, o Jesus do Novo Testamento nunca existiu, que serão completamente refutadas nesse vídeo. Na busca de Jesus sem os evangelhos, sem a Bíblia, você sempre vai se deparar com Flávio Josefo, um traidor dos judeus. O problema é que foi essa traição que levou ele a se tornar um dos maiores e mais importantes historiadores do Império Romano no século I depois de Cristo. Nascido em 37 depois de Cristo, ou seja, coladinho com a época de Jesus, ele escreveu suas obras ainda no final do século I. O título de traidor vem do fato de ter se rendido ao general romano Vespasiano durante o cerco feito a Jotapata, a sua cidade. Na obra Antiguidades, Josefo fala a respeito de Tiago, o irmão de Jesus, que a gente vê ali nos evangelhos também falando sobre isso. Convocou então uma reunião do Sinédrio e trouxe perante ele um homem chamado Tiago, o irmão de Jesus, chamado o Cristo, e alguns outros. Ele os acusou de transgredir a lei e condenou-os ao apedrejamento. Você consulta os melhores estudiosos do assunto a respeito dessa citação e descobre que nenhum acadêmico discorda da autenticidade dessa frase. Note que quem diz que é uma interpolação não tem nenhum argumento, pois é completamente impessoal ele escrever chamado o Cristo, como era de se esperar de um historiador não cristão e judeu. Aliás, ele provavelmente sabe que para alguns ele era o Cristo, porque Paulo e João, apóstolos que viveram na mesma época que Josefo, afirmam isso em João 7,5 e em 1 Coríntios 15,7. Além disso, Josefo precisa explicar a qual Jesus ele está se referindo, porque na sua obra existe outro Jesus. Afinal, esse é um nome muito comum para a época, inclusive tem uma raiz compartilhada com José, Josué, nomes extremamente comuns nos judeus. Então vamos lá, você realiza nova pesquisa, encontra o famoso Testimonium Flavianum, que diz o seguinte: nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se todavia devemos considerá-lo simplesmente um homem, tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Era o Cristo. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como santos profetas o tinham predito, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, que vemos ainda hoje, tiraram seu nome. Sim, eu sei. Calma. Você deve estar descredibilizando totalmente essa passagem, dizendo que não é autêntica, que é uma interpolação, ou seja,
que isso é inventado. E esse questionamento seu vem de estudiosos do iluminismo. Tá vendo como tá ultrapassada a sua birrinha? Mas a gente vai te responder. Pois é, hoje em dia já existe um consenso entre os estudiosos de que essa é uma passagem autêntica de Flávio Josefo. Josefo, de forma categórica, cita Jesus. Porém, com algumas possibilidades de interpolação, que é quando algum copista adicionava alguma coisa ao texto original. Mas não tema. Nós vamos expor tudo e veremos qual a conclusão que chegamos. Quando Josefo diz que Jesus era um homem sábio, cristãos não se referiam a Jesus dessa maneira. Portanto, é uma frase autêntica de Josefo. Mas a frase, se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem, provavelmente essa parte é uma interpolação. A parte em que se diz era o Cristo tem tom afirmativo e Josefo nunca se converteu ao cristianismo. Então é improvável que Josefo tenha dito isso, portanto, esse trecho também deve ser interpolação. E por fim, o trecho que afirma que Jesus ressuscitou no terceiro dia e apareceu implica em uma fé explícita na ressurreição, o que torna pouco provável que tenha vindo de Josefo. Agora sim, vejamos o resultado do texto, excluindo completamente os textos que podem ser interpolação. Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e ele fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. É dele que os cristãos, que vemos ainda hoje, tiraram seu nome. Mas tem interpolações no testemunho lá de Josefo, etc. e tal. Mas isso se limpa, não é? Há uma extensa documentação, há um extenso conjunto historiográfico, não deixando a menor dúvida se tratar, não é, de testemunho de Flávio Josefo. Ponto. Agora, é claro, não é? Os teóricos da conspiração vão dizer, não, esse testemunho não vale. Cara, Josefo dá a prova cabal, histórica que Jesus existiu, foi o líder martirizado dos chamados cristãos, que foi um mestre sábio, deixou vários discípulos, embora tenha sido crucificado por ordem de Pilatos. Esse texto é ou não é uma prova corroborativa suficiente? Mas eu sei que ainda tem céticos na nossa mesa, então calma que a gente tá só esquentando. E se você já tá aí todo sem paciência querendo saber de prova arqueológica também, não tema. Tem uma inscrição antiga em cerâmica que diz o seguinte: se inscreva no canal e ative o sininho que você vai ser notificado quando o vídeo sobre arqueologia sair. Se você desconfia da qualidade de historiador de Josefo, a verdade é que você não sabe de nada. O maior historiador do Império Romano no século I, que é Tácito, confirma e corrobora a precisão dos relatos de Josefo. Além disso, escavações arqueológicas em Massada corroboram sua precisão histórica também. Falando em Tácito, ao cavar sobre Jesus fora da Bíblia, você vai ver que lá em 115 d.C., esse historiador nem um pouco amigável aos cristãos relata: para acabar com os rumores, Nero acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Christus, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, mas reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também por toda a cidade de Roma. O estudioso inglês James Norman D. Anderson supõe inclusive que essa superstição perniciosa, como relatada por Tácito, se refere à crença da ressurreição de Jesus. Mas independente disso, o impressionante estudioso Yamauchi refere sobre o fato de existir uma crença baseada na adoração a um homem que morreu vergonhosamente em uma cruz, a morte mais ridícula e humilhante do Império. E ainda assim essa crença ter se difundido tanto mesmo enfrentando vários momentos de perseguição. É no mínimo bizarro isso, fala sério. Eu sei que uma hora dessas você já deu um like nervoso nesse vídeo, mas não acaba por aí. Vem agora outro romano falando de Jesus pra você. Tá na hora de arrebentar essa questão histórica de Jesus de uma vez por todas, porque agora nós encontramos os relatos dele, Plínio o Jovem, que também viveu próximo da época de Josefo e na mesma época em que Tácito. Ele se tornou governador da Bitínia e temos hoje preservadas as cópias de suas cartas enviadas ao imperador Trajano. No livro 10 das suas cartas, por volta ali de 111 d.C., ele escreve: eles afirmaram que sua única culpa, seu único erro, era terem o costume de se reunirem antes do amanhecer
amanhecer num certo dia determinado, quando então cantavam responsivamente os versos de um hino a Cristo, tratando-o como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros não cometerem maldade alguma, não defraudarem, não roubarem, não adulterarem, nunca mentirem e não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo. Nós temos uma referência aqui bem precoce e direta ao crescimento intenso do cristianismo, no tratamento de Jesus como Deus e na citação de Cristo como uma figura já conhecida pelo imperador Trajano. Forte, né? Bom, as evidências estão se acumulando, mas ainda há céticos, eu sei que tem. Então, o que mais precisamos para convencê-los? A gente está chegando perto de uma revelação chocante, então já manda aquele like nervoso se você ainda não fez. Bom, e se eu te dissesse que até os inimigos de Jesus confirmam sua existência? Judeus não gastavam tinta para falar de hereges, mas teve um que eles odiavam e que os incomodaram demais. O Talmud, que é um texto judaico antigo, menciona Jesus como um falso messias que praticava artes mágicas e foi justamente condenado à morte. Por que mencionar alguém que nunca existiu? O professor Will Cox, em um artigo acadêmico em revista indexada, afirma: a literatura judaica tradicional respalda a alegação do evangelho de que ele curava e fazia milagres, embora atribua suas atividades à magia. Nós estamos diante de um consenso improvável. Amigos e inimigos concordam que Jesus existiu e fez coisas extraordinárias, ou pelo menos que eram bizarras e pareciam magia. Mas vamos recapitular então, sem usar a Bíblia, o que a gente descobriu? Primeiro, Jesus existiu. Segundo, foi um mestre judeu. Terceiro, realizou atos considerados milagrosos tanto por amigos como por inimigos. Quarto, foi crucificado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Quinto, seus seguidores acreditavam que ele havia ressuscitado e que havia muitos deles em Roma por volta de 64 d.C. 6. O movimento cristão se espalhou rapidamente, atingindo pessoas do campo e das cidades, homens e mulheres, escravos e livres. 7. Essas pessoas já o consideravam Deus desde o começo. Isso não prova que Jesus era Deus, mas prova que os evangelhos são historicamente confiáveis. A escolha de acreditar ou não é sua, mas agora é uma escolha informada. O vídeo tá ficando grande demais, então se você disser aí nos comentários que quer que a gente faça a parte 2, mostrando, por exemplo, como os documentos absurdamente antigos, como as cartas de Paulo, reforçam e confirmam de forma muito significativa aquilo que tá nos evangelhos sobre Jesus, e se você acha que essas cartas dele não são documentos históricos, isso só mostra que você não sabe de nada. Bom, na parte 2 nós vamos mostrar também os relatos de homens que morreram por confirmarem esses fatos, tais como Inácio de Antioquia, e falaremos também dos trabalhos profissionais de história que levantaram 39 fontes antigas que documentam a vida de Jesus. Mas como eu disse, assunto para a parte 2 desse vídeo. Mas isso é mais do que história, isso é sobre você. Se Jesus realmente existiu e fez o que os evangelhos dizem, isso muda tudo. Nós não estamos apenas falando de fatos em livros empoeirados aqui, mas de uma pessoa real mesmo, que transforma vidas há muitos séculos. Independente de todos os horrores que já ocorreram durante a história, aqueles que de fato são tocados, de fato sofrem uma monstruosa transformação que só ele traz, e por isso dão testemunho e até morrem se for necessário por essa verdade. Se você se pergunta agora, realmente os testemunhos que temos nos evangelhos são de pessoas que de fato viram e caminharam com Jesus que existiu na história, você precisa ver esse vídeo que tá aqui.